Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 14. A Marrose falou que eu posso ir, eu tenho que terminar antes da meia-noite. Então, antes da meia-noite eu termino, tá? Pode ficar tranquilo que antes da meia-noite nós estamos terminando. Vai embora não, calma aí que... O irmão ali que já pensou em levantar, deu uma olhada para a porta, falou, brincadeira. Vamos lá, todos encontraram? Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e odre de água e deu a Agar. Pondo nos seus ombros, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, ou seja, aproximadamente de 100 a 150 metros. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Fala para a irmã do lado aí, que tens, irmã? Não temas, fala para ela, não temas. Porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Deus fala conosco pela tua palavra nessa noite. Precisamos, necessitamos, anelamos, ansiamos em ouvir a tua voz. Fala segundo as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem bíblica que nós acabamos de ler é bem conhecida de todos, os irmãos e irmãs. Essa história começa quando Abraão, ele recebe a visita do anjo. E o anjo diz para ele que a sua esposa Sara ia dar luz a um filho. E enquanto o anjo estava falando com Abraão, que naquela época ainda era Abrão, Sara estava na porta da tenda. Estava na porta da tenda e o anjo falando com Abraão. Enquanto o anjo falava com Abraão, a Bíblia vai dizer, no momento que o anjo disse que Sara ia ter um filho, Sara riu. E não é para menos. Uma vovó como era Sara, que já estava quase beirando 100 anos de idade, falar que vai ter um filho. Uma mulher que era estéril, nunca tinha gerado um filho, e agora o anjo disse para ela que ela vai ter um filho. No mínimo ela pensou, coitado, o anjo não me conhece, não sabe da minha situação. Pensa que Abraão casou com uma mocinha nova, que não era difícil em Israel isso acontecer. Mas enquanto Sara estava rindo, o anjo chega para ela e fala: por que você riu? Aí ela diz: não, eu não ri não. Você riu? Você riu sim, mas ao seu tempo você dará à luz a um filho. O problema é que Sara estava na porta, e porta fala daquele que nem está dentro e nem está fora. Esse é um problema de muita gente hoje. Tem gente que nem está dentro e nem está fora. O problema de Mical é que Mical estava na janela. A janela fala daquele que nem está dentro e nem está fora. Então, irmãos, não pode ser crente Raimundo, né? Ou você é ou não é, né? Não tem, com Deus não tem meia boca, não tem meia. Já viu Deus dizer mais ou menos? É mais ou menos. Com Deus é mais ou menos assim? Não, com Deus é sim, sim e não, não. Bom, mas o que me chama a atenção é que passaram-se 10 anos e Sara não deu à luz a um filho. E como o tempo estava passando, e Abraão cada vez mais velho, Sara cada vez mais velha, agora Sara já estava com 90 anos, os dois conversam lá e falam: sabe de uma coisa, vamos dar uma mãozinha para Deus? Eu acho que Deus esqueceu da promessa. Tem a Agar aí, a sua escrava egípcia, deita com ela, tem um filho, e aí se cumpre a promessa, e vamos dar uma ajudinha aí para Deus, que Deus não está conseguindo resolver esse problema não. E eles então resolvem dar uma mãozinha para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa dar uma mãozinha para Deus. Se Deus prometeu, deixa que na hora certa Ele vai cumprir a promessa.
precisa fazer nada não, deixa na mão dele, deixa no tempo dele. Às vezes a gente quer avançar o processo, fazer do nosso jeito. Deixa que ele, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Deitou-se com Agar, teve um filho, chamado Ismael. Só que a Bíblia vai dizer que pouco tempo depois, Sara fica grávida. E deu à luz a um filho. E pôs o nome dele de Isaac. Mas sabe o que me chama a atenção? Sara ficou grávida. Sabe, Ciro? Ficou grávida. E se fosse nos dias de hoje, eu imagino Sara indo no ginecologista. Uma pessoa Sara indo no ginecologista, irmão? 90 anos. Chega lá no ginecologista, com a bolsinha tiracolo, com o exame dentro de positivo, senta, e uma mocinha de 18, 20 anos olha para ela e fala: a senhora veio trazer a neta? Veio trazer a sobrinha? Não. A senhora trabalha aqui? Não. A senhora é faxineira aqui? Não. E a senhora veio fazer o quê? Eu vim me consultar. Mal lhe pergunto, desculpe a pergunta, mas quantos anos a senhora tem? Falei, estou beirando a casa dos 100. Não, a senhora, como assim? Estou grávida. Grávida? Sim. Mas como isso é possível? Sabe o que é? Isso é o Deus de Abraão, que vai ser o Deus de Isaac e depois vai ser o Deus de Jacó. O que você chama de impossível, Deus chama de milagre. Deixa eu te dizer, queira você acreditar ou não, Deus está gerando o sonho dentro de você, e ao seu tempo, você vai gerar os seus sonhos. E tem gente que está rindo de você hoje, mas amanhã vai saber que Deus é o teu Deus. Deixa rir, mas os que riram amanhã vai dizer: esse é o Deus de Abraão mesmo. Esse é o Deus da Maria, do José, do Antônio, e é o teu Deus também. E a Bíblia diz que nasceu Isaac. E agora houve um problema, porque Ismael era o primogênito, e quem ficava com a herança era o primogênito. Só que Isaac era o filho da promessa. Ismael era o primogênito, mas Isaac era o filho da promessa. A Ismael dizia assim: olha, você pode até ser o filho da promessa, mas eu sou o primogênito. E ele dizia: você pode ser o primogênito, mas eu sou o filho da promessa. E os irmãos começaram a brigar. Você já viu essa cena? Apesar, graças a Deus, que não cabe para os nossos dias, porque no século XX isso não cabe, né? O irmão brigar. Ainda bem que não tem, né? A gente está trazendo para os nossos dias aqui por trazer, porque irmão não briga, né? Briga. Graças a Deus não. Eu nunca. Aqui eu sei que aqui na Porto Ferreira ninguém nunca discutiu, brigou, graças a Deus. Aqui é tudo crente. Irmão, crente quando briga tem 2 trabalhos: um de brigar, outro de pedir perdão. Porque brigar é brigar para pedir perdão. Porque só tem um jeito de entrar no céu depois, é pedindo perdão. Não tem outro jeito. Se você quiser entrar no céu, é de mão dada. Não adianta, você pode até mudar de igreja, pode ir para outra igreja, mas um dia chegou uma irmã, falei: e aí, irmã, tá lá na igreja tal? Não, sai de lá. Sai de lá porque eu não me dou com a irmã do círculo de oração. Eu falei: tá. E a senhora não se dá com ela? Não, nem converso com ela. E a senhora está na igreja, está na outra, e a senhora, então, mas a senhora acha que vai para o céu? Eu falei: vou. Eu falei: só se for da boca do jacaré. Porque o céu que eu conheço, a gente vai entrar de mão dada. Deixa eu usar um exemplo aqui antes de continuar. Pastor Cidinho usa bastante exemplo, porque toda a igreja do Pastor Cidinho, então eu posso usar também. Tá frio, não tá? E conta-se uma história que uma vez os bichos, uma ilustração, né? Estava tão frio, eles se esconderam numa caverna. E os bichos foram todos para lá. Aí o coelho pensou assim, olhou para o outro e falou: olha, para a gente não morrer de frio, eu tenho que chegar perto de você, encostar em você, porque o calor do seu corpo vai me esquentar. Aí o coelho encostou no outro coelho. E se esquentaram e não morreram de frio. Aí depois o coelho, né, encostadinho no outro lá, e tinha lá um outro bichinho, um ratinho também, falou: o jeito é a gente se encostar também. Aí encostou no outro para não passar frio. E assim foi acontecendo com todos os animais. Aí de repente estava lá 2 porcos espinhos.
Aí um olhou para o outro e falou: olha, rapaz, se a gente não encostar aqui, a gente vai morrer. Vamos se espetar aqui, mas vamos ficar juntinhos, senão a gente morre. No céu é assim também, viu, irmão? Às vezes fala, é melhor você chegar para ele e falar: ó, eu ficar perto de você, eu vou me espetar, mas eu prefiro espetar do que morrer. Porque no céu a gente vai entrar juntinho, coladinho um com o outro. Tá bom? E o Ismael e os dois estavam brigando. Mas o que me chama a atenção, que era um dia, Abraão chama, quando Isaac desmamou, a Bíblia vai dizer que quando Isaac desmamou, Deus faz uma festa, Abraão faz uma festa para ele. Eles sentam à mesa, agora Isaac já desmamou, está sentado à mesa, porque é o seguinte: você só pode assentar à mesa depois que você cresce. Porque enquanto você cresce, não dá para sentar à mesa. Não dá para participar da mesa segurando uma mamadeira. Tem que crescer. Fala para o irmão do lado, tem que crescer, irmão. Porque interessante que quem dá mamadeira é a mãe, mas quem dá o banquete é o pai. E não dá para sentar à mesa, para sentar ao banquete com corpo de gente grande, mas com mentalidade de menino. Primeiro a gente tem que crescer. E sabe o que é crescer, irmãos? Muitas vezes nós passamos por estágios na nossa vida e dificuldades na nossa vida. Deus nos põe à prova, Deus põe a gente à prova em certas situações, até mesmo emocionais, familiares, financeiros, espirituais, dentro da igreja, dentro do grupo que a gente convive. E Deus só vai levar você para outro nível quando você passar por este nível. Enquanto você não passar por esse estágio, Deus não te leva para outro estágio. E Deus não vai te levar para outro estágio sem perdoar, sem aceitar, sem glorificar a Deus, sem entender porque você está naquele estágio. É a mesma coisa da escola. Quando você só passa para o segundo ano, quando você entende tudo do primeiro ano. Não é assim? E fica feliz. Tem alguém passando prova aqui? Tem alguém passando luta? Eu levanto até os pés de tanta luta que eu passo, irmão. E fica feliz com a prova que você está passando, tá bom? Ô pastor, o que é? Eu sou masoquista agora, ficar feliz com a prova que eu estou passando? Fica feliz, porque quando você passar por essa prova, vem uma pior que essa. A teologia da prosperidade por aí diz que não, mas a Bíblia diz que sim. Diz que sim. Por isso que Paulo chega a dizer: eu me alegro nas tribulações. Paulo parece louco, né? Alguém dizer eu me alegro nas tribulações? Porque diz, porque essa momentânea provação trará amanhã momentos de gozo. Então eu quero te dizer, está passando luta, está passando prova, fica feliz. Porque quando passar essa prova vem uma pior. É que nem quando você passa do primeiro para o segundo ano. Você está no primeiro e passa para o segundo, a prova é mais fácil ou mais difícil? A do terceiro é mais fácil ou mais difícil que a do segundo? Então vai piorar, viu? Fica tranquilo que ainda vai piorar, mais do que você está passando, vem pior. Mas fica tranquilo, se passares pelas águas, passarei contigo, se passares pelo fogo, não te queimarão e nem chama arderá em ti. Deus é com você, em Cristo não somos vencedores, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores, então descansa. Eu sempre costumo dizer, eu gosto de dizer isso. Um dia uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, me responde, por que eu passo por tanta prova? Eu falei: bem-vindo ao mundo. Você conhece alguém que não passa prova? Conhece alguém? Ué, que pergunta mais besta, que pergunta mais sem sentido. Eu falei: todo mundo passa prova. Você não é a última bolacha do pacote, a cereja do bolo e nem a azeitona da empada. Você vai passar. Fica tranquilo, viu? E vem mais aí depois. Mas Deus está com você e você vence. E aí o que acontece? Como não tinha jeito mais de conciliar, Abraão só viu uma forma de resolver o problema. Era despedir Agar. E é o que o texto diz aqui. Aqui diz então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Agar agora é despedida para ir ao deserto errante, para ir ao deserto. Sabe de uma coisa, irmão? Entenda uma coisa hoje. Tudo o que
o que acontece com você, tudo que você tem é resultado daquilo que o Pai te dá. Não fica com inveja daquele que tem, não. Às vezes tem pessoa que fica com inveja do outro, achando que o outro tem mais. Se alegra por aquilo que o Pai já te deu. Fica feliz com aquilo que o Pai te deu. E o que Deus tem para você e ninguém vai tomar de você. O que Ele tem preparado para você, na hora certa Ele te dá. Ele é teu Pai. Não precisa invejar ninguém, não precisa, não. O que o Pai tem é teu e acabou. E aí a Bíblia vai dizer que ele Abraão despede Agar e Ismael. E sabe o que o texto vai dizer? Olha o que o texto diz aí. O texto diz assim: e o menino crescia. E o menino crescia no deserto. Crescer no deserto? Como? Deserto é lugar onde as pessoas morrem. Deserto é lugar sem recurso. Mas saiba de uma coisa: quando te excluem, Deus te inclui. Descansa, podem até te excluir, mas Deus te inclui. Fica tranquilo que Deus te inclui. Porque é melhor, irmãos, a Bíblia diz que no deserto ele crescia, porque é melhor ser um menino que cresce do que um homem que diminui. É melhor ser um menino como Samuel do que um sacerdote como Eli. É melhor ser um menino do campo como Davi ou do que um rei como Saul. É melhor ser uma menina como a menina de Naamã do que uma rainha como Jezabel. É melhor ser um diácono como Estevão do que ser um apóstolo como Judas. O menino crescia. É melhor ser um menino que cresce do que um homem que diminui. Bom, e deserto é lugar, não é lugar das pessoas crescerem, deserto é lugar das pessoas morrerem. Mas se Deus te colocou no deserto, é porque você não vai morrer. É lá no deserto que Deus vai fazer você crescer. Estou no deserto, pastor, fica aí, continua aí, porque você está crescendo por dentro, crescendo na alma. Deus está te fazendo crescer. Dado momento, eu penso que aí vem o momento da resiliência, porque quem sabe naquele momento Agar pensava que ia morrer, porque deserto é lugar que é sem recurso. Você olha para o lado, não vê água, você não vê recurso nenhum. Eu já estive no deserto do Atacama, não sei se a Renata estava comigo, no deserto do Atacama, você olha, só vê areia e mais areia. Mas você não está sozinho no meio do deserto. Deus me trouxe aqui vou dizer, você pode até estar passando pelo deserto, mas você não está sozinho. Um dia Paulo falou para Timóteo, ele estava na cadeia, ele estava preso, e mandou uma carta para Timóteo e disse: Timóteo, todo mundo me abandonou, mas Jesus me assistiu. Aleluia. O salmista Davi um dia disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Então, se você tem Jesus, você não está sozinho. Se você tem Jesus, você tem tudo. E tem hora que Deus vai permitir que todo mundo te abandone, todo mundo te esqueça, todo mundo se afaste de você, para você saber que ainda sobrou Deus e que Ele está do seu lado e é o seu melhor amigo. Um dia Deus vai permitir que você vai ligar para alguém e ele não vai te responder. Você vai chamar um amigo, ele não vai na tua casa. Você vai pedir ajuda, ele não vai estar com você. E Deus vai dizer: mas eu estou aqui com os braços abertos e continuo sendo seu amigo. O filho pródigo teve um dia que todos viraram as costas para ele, o abandonou. Mas quando todos abandonaram, o pai lhe esperava de braços abertos, para pôr o anel no seu dedo, sandália no seu pé e veste nova. Aleluia. O melhor amigo que você tem é um amigo certo das horas incertas, Jesus de Nazaré. E Agar agora sentia-se sozinha, abandonada, desprezada, achando que ia morrer, achando que não tinha mais jeito. Sabe o que chama a atenção? Isaac cresceu dentro de casa, mas Ismael cresceu no deserto.
Há uma diferença do que crescer dentro de casa e crescer no deserto. Hoje a nossa geração é uma geração que cresce dentro de casa, irmãos. Sabia? É a geração que empina a pipa no ventilador, que joga a bolinha de gude no carpete, fica com a cara marcada assim, ó, na grade, que porque não pode sair, fica com a cara marcada ali na grade. A geração hoje, essa era a geração Nutella, sabe? Que não pode passar luta, que qualquer lutinha já pensa em parar, em desistir. Uma geração que a cada dia se torna mais fraca, que não renuncia, sabe, não é aquela geração como a de John Hus, que disse assim: pode atear mais fogo, porque eu tenho pressa de me encontrar com meu Deus. A geração, irmãos, dos mártires da Bíblia, a geração de Estevão, que mesmo sendo apedrejado disse assim: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. A geração como de Pedro, que diz: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como um mestre morreu. A geração de homens que foram jogados para os leões, hoje é uma geração criada dentro de casa. Deus não quer criar uma geração dentro de casa, é por isso que Ele está te mandando a prova. Ele quer uma geração criada no deserto. Pelo deserto passou Abraão, pelo deserto passou Moisés, passou Elias, passou Zacarias, passou Amós, passou João Batista, passou até o Senhor Jesus, passou Isaías e tantos outros, e você precisa passar também, para ser uma geração forte, que não nega o nome de Jesus e que glorifica o nome dele acima de qualquer circunstância. E foi lá no deserto que Deus moldou Agar e Ismael. Mas o interessante é que enquanto Agar achava que ia morrer, Ismael estava orando. Aleluia, glória a Deus. E sabe, era um menino ainda. E qual era a oração desse menino? A oração desse menino, quer saber, Deus, o Senhor não prometeu que faria de mim, porque Deus prometeu para Ismael que faria dele uma grande nação. Onde está a promessa que tu fizestes a mim e a minha mãe? E se Deus prometeu, fica tranquilo que Ele é fiel para cumprir. Pode descansar, porque Ele cumpre o que Ele promete. Sabe o que chama a atenção? A Bíblia diz assim que ela foi errante pelo deserto, se perdeu, errante. Errante quer dizer sem rumo, sem direção. E é quase impossível você encontrar uma pessoa no meio do deserto, uma pessoa que sai errante, no meio do deserto, sem GPS, sem celular, sem drone. Você nunca vai encontrar. O deserto é algo muito grande, é quase impossível você encontrar. Mas quando ela se perdeu, Deus encontrou ela. Você pode se sentir perdido, mas Deus está dizendo: filho, todo mundo está longe de você, está distante, mas eu estou pertinho de você. A Bíblia diz que Ele mandou o seu anjo, aleluia, glória a Deus. Ou seja, você não está sozinho. Eu quero profetizar nessa noite que Deus está mandando mensageiros dele ao teu favor, para lutar pela sua causa e te dar vitória, aleluia. Sem rumo, errante, deserto. E o anjo diz: o que tens, Agar? O que tens, Agar? Qual é o teu problema, Agar? Parece uma pergunta meio sem nexo, né? Uma pessoa que na verdade não tinha nada. Parece aquela pergunta que Jesus fez para a mulher. Parece Jesus falando para a mulher, para a viúva de Naim: não chores. A mulher não tinha marido, não tinha mais filho, o único que tinha estava morto, estava sendo enterrado, e fala: não chores. O que tens, Agar? Aí ele falou: fica tranquila, Deus ouviu a voz do menino. Ei, Deus ainda ouve a oração. Deus ainda ouve a oração. Deus, fala para o irmão do lado: Deus ainda ouve a oração. Eu termino agora. Você sabe quando fala que está terminando? Quando o pregador fala que está terminando, ainda falta meia hora, né? Eu estou terminando, tá? Agar pensou que ia morrer. O desespero, o medo tomou conta de Agar. Sabe que o medo revela falta de fé. Quem aqui já teve medo alguma vez? Eu pensei que era só eu. O medo é a falta de fé.
Quando falta fé, o medo toma conta de você. Sabe, o medo, ele avoluma as coisas. Ele faz as coisas serem maiores do que elas são. Aquela história do rapaz que escutou um barulhão no meio da mata, no meio da palha, falou, vai sair uma onça. E ele assustado, correndo, daqui a pouco quando ele olha, sai um ratinho desse tamanho. O medo, ele distorce a realidade das coisas. Os discípulos no meio da tempestade, acharam que Jesus era um fantasma. O medo, no meio do medo, Agar achou que ia morrer, que não tinha mais jeito. Mas sabe o que me chama a atenção, o que é lindo em toda essa história? A Bíblia diz assim, e Deus ouviu a voz sabe o que eu apanho daqui, Cido? Deus ainda ouve gente pequena. Deus não ouve só gente grande não, Deus ouve gente pequena também. Tem muita gente que for lá no fulano de tal, porque o fulano de tal é isso, é aquilo, ele é pastor, ele é missionário, ele é um grande pregador, e não sabe, não entende que é só você dobrar o joelho no chão, porque Deus ainda ouve gente pequena. Deus ouve pequenininho, não importa, pastor, eu sou simples, eu sou pequeno. Gideão disse, eu sou o menor da minha casa, e daí que você é o menor? É você que eu vou usar para tirar Israel da mão dos midianitas. Deus não pegou Eliabe, que era grande, que era forte, que era bonito. Deus pegou um menino lá do campo, chamado Davi. Porque Deus é assim, Ele arranca o rei do trono e coloca no pasto. Ele arranca o menino do pasto e coloca no trono. Deus não usa gente grande, Deus usa gente que está disponível. Quando Ele usou Abraão, quando Ele usou Moisés, Moisés disse assim, eu não sei falar. Isaías disse, eu sou o caco dos cacos. Davi disse, eu sou pó e cinza. Jeremias disse, eu sou apenas uma criança. E João Batista diz, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Falei, é vocês mesmo que eu quero usar. Deus não precisa de medalhão, de estrela, irmãos. Hoje já tem estrela brilhando demais por aí, tem muito medalhão por aí, tem muita estrela, tem muita gente querendo as luzes da ribalta, e eu fico preocupado, porque aonde brilha a estrela, é porque não tem sol, porque aonde tem sol, a estrela não brilha. E o único que tem que aparecer chama-se Senhor Jesus Cristo, e Ele está aqui para receber a honra, a glória e o louvor. Quem pode dar honra para Ele e glória nessa noite? A glória é só dEle, de mais ninguém. Quem brilha aqui é Ele, quem pode é Ele. Não precisamos pôr o nosso nome na frente da igreja, e nem nossa foto. Quem tem que aparecer é Ele, é o nome dEle, é a glória dEle. Uma vez eu fui pregar em Três Rios, no Rio de Janeiro. Fizeram um outdoor enorme, quase do tamanho dessa parede, imenso mesmo, e grande congresso de missões. Aí estava lá, meu nome, primeiro lá, pastor Fernando Andregueto de São Paulo, não sei o que do Espírito Santo, e não sei o que do Rio de Janeiro, e embaixo no cantinho escrito, Jesus te ama. E o pastor falou, e aí pastor, gostou da placa? Uma placa muito bonita, tinha um globo atrás, muito linda mesmo. Ele olhou, eu fiquei quieto, não falei nada, falou, pastor, eu te conheço. Quando o senhor fica quieto, porque, o que você achou? Teu nome está errado? Porque Andregueto tem H no meio, ele falou, escrevi seu nome errado? Não é assim? Eu falei, não, é assim mesmo. Não, mas está errado, pode falar. Eu falei, posso falar mesmo, pastor? Eu falei, pode. Falei, olha o tamanho que está o meu nome lá. Falei, olha o tamanho que está Jesus lá, na placa. No cantinho, Jesus te ama, no cantinho. Eu falei, sabe o que o senhor tinha que fazer, pastor? Acho que não precisava nem nosso nome aí, mas se eu quisesse colocar, colocava no rodapé o nosso bem pequenininho, e pegava a placa inteira e escrevia Jesus. Coloca aí Jesus, ia ficar tão bonito, pastor, esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso, esse nome é glorioso. Se o senhor tivesse escrito na placa inteira, ia assim, ó, Jesus, nome glorioso, nome majestoso, Jesus o Salvador, qual um versículo da Bíblia, mas o senhor pôs o nosso nome grandão de Jesus. A hora que acabou o congresso, sabe o que ele falou para mim? Eu não vejo a hora de pôr fogo nessa placa aí. Quando eu voltei no outro ano, estava escrito assim, bem grande, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Escrito, Jesus te ama, e embaixo, congresso de missões. Falei, agora ficou bom. Agora ficou bom, porque a glória é dele e de mais ninguém, só dele. Quem então pode dar a glória para ele aí? Aleluia! Se essa palma é para Jesus, está pouco demais, olha. Agora sim. Oxe.
Termina agora. Termina agora. E Deus ouviu a voz do menino. Quando Abraão despediu Agar, lhe deu um odre de água. E aquele odre só deu para chegar até a fonte, até o poço. Porque o odre quem dá é o homem, mas o poço quem dá é Deus. O odre não enche o poço, mas o poço enche o odre. Porque o odre quem dá é o homem, mas o poço quem dá é Deus. O odre você toma e acaba, o poço você toma, ainda tem mais. O odre pode te levar até o poço, mas o poço vai te levar até o propósito que Deus tem para você. E sabe o que me chama a atenção para terminar agora? Vou fechar a Bíblia, senão eu continuo pregando. Que a fonte, Deus não ia abrir uma fonte. Tem muita gente que fala que Deus abriu uma fonte. Passa para frente aí. Ouviu? Ergue, levanta o menino. Vai um pouquinho para frente. Isso. Olha lá. Olha o que diz o versículo 19. Deus não abriu uma fonte. Se a fonte já estava lá. Michela, a fonte já estava lá. Renata, Rose, a fonte. Marita, a fonte já estava lá. Deus não abriu uma fonte. O anjo não foi lá, cavou, abriu uma fonte, ou Deus fez. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos do menino e ele viu a fonte, ele viu o poço de água. Ou seja, a fonte já estava lá, só faltava ela enxergar a fonte. E eu vou profetizar aqui nessa noite: a fonte já está pertinho de você, já está com você. Na hora certa, Deus abre os seus olhos e você enxerga e toma dessa fonte e será abençoado em nome de Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus. Como diz o hino que você começou a cantar, Cid, vem cá. Põe de novo aí, consegue pôr de novo? Consegue colocar? Sei que tu estás ao meu lado, posso confiar. É Deus dizendo para Agar: sei que tu, agora depois da prova, Agar podia cantar: eu sei que tu estás ao meu lado, eu posso descansar e confiar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Qual o microfone que deu possível? Ele está bem pertinho de você nessa noite. Pode cantar, Ciro. E se você precisa de um milagre da parte de Deus, seja ele financeiro, seja ele espiritual, quem sabe você se sente angustiado, sozinho, desprezado, ou quem sabe esse problema é familiar, ou quem sabe esse problema é uma crise interna que você está passando, de baixa autoestima, ou quem sabe esse problema é um problema jurídico, não sei qual é. Deus tem um milagre para você. Ele trouxe essa palavra, a palavra de Deus não volta vazia, e essa palavra está dizendo assim: o que tens, Maria? O que tens, Antônia, José? O que tens? O que tens? O que tens? Deus ouviu a sua voz. Vem aqui na frente se você precisa, nós vamos orar juntos essa noite. Venha você, venha, venha irmão, venha irmã. Ele está dizendo: venha, eu tenho um milagre que você precisa.